Casos clínicos em neurologia. E no vídeo agora veremos o caso 3, 4 e caso 5. São 5 casos na sequência. Temos aqui o caso 3, uma paciente de 60 anos, ex-tabagista, dos 13 aos 55, procura atendimento médico. Ela tem fortes dores na região escapular direita, com formigamento nos dedos. Tem uma dor que irradia. Ela tem parestesia, alteração sensorial, formigamento, e paresia, diminuição de força do lado direito. Ela também apresenta pitose palpebral, anisocoria e hiperemia da hemiface direita. Essa paciente apresenta comprometimentos somáticos. Quais são os comprometimentos somáticos? A dor na região escapular direita, formigamento nos dedos e a falta de força do lado direito. E viscerais, a pitose palpebral, a anisocoria e a hiperemia. A pitose palpebral está relacionado com a inervação do músculo tarsal. A anisocoria são as pupilas com diâmetros diferentes. E a hiperemia na hemiface direita indica que o paciente tem uma vasodilatação e não consegue realizar a vasoconstrição. Como explicá-los? Então, um pause no vídeo. E agora que você tentou já fazer a sua explicação, como a paciente é fumante, a gente precisa considerar um quadro talvez de carcinoma pulmonar. Mas antes disso, o sistema nervoso simpático, ele está localizado na região torácica e lombar alta, né, os neurônios pré-ganglionares. E esses neurônios pré-ganglionares, as suas fibras pré-ganglionares, elas fazem sinapse com as fibras pós-ganglionares localizadas ao longo da coluna vertebral, chamada de cadeia paravertebral, ou com fibras, ou com gânglios, né, pré-vertebrais. Então, para essa distribuição simpática chegar na cabeça, o neurônio pré-ganglionar vai fazer sinapse com algum neurônio pós-ganglionar da cadeia paravertebral, e dessa cadeia paravertebral se distribui ao longo da cabeça. Quando a gente pensa no sistema nervoso simpático, tóraco-lombar, no corno lateral está o seu neurônio pré-ganglionar, a sua fibra deixa a raiz anterior do nervo, faz sinapse com a cadeia paravertebral, esse ramo chama ramo comunicante branco, e aqui 3 opções podem acontecer. Faz sinapse e a fibra volta para o nervo, pelo ramo comunicante cinzento, ou a fibra entra no gânglio, sobe níveis vertebrais ou desce pela cadeia paravertebral e faz sinapse com neurônios pós-ganglionares acima ou abaixo, ou a fibra que não faz sinapse, ela passa direto, e ela vai fazer sinapse com um gânglio pré-vertebral, ou gânglio celíaco, aórtico mesentérico, mesentérico superior ou mesentérico inferior. No caso da paciente, ela tem um tumor de ápice do pulmão. Esse tumor do ápice do pulmão, ele promove a compressão do plexo braquial, que está muito relacionado, muito próximo, causando sintomas somáticos na paciente, fraqueza e formigamento no membro superior, e também comprime a cadeia paravertebral simpática, cervical. Então, os estímulos simpáticos que se direcionam para a cabeça daquele lado não alcançam mais os seus órgãos-alvos. Desta forma, a paciente não consegue manter a estimulação do músculo tarsal, tem uma pitose palpebral. A pupila daquele lado não tem como fazer a midríase e ela vai ficar em miose. Apenas o parasimpático atuando daquele lado. E sem o tônus simpático,
o vaso permanece dilatado, porque o simpático para esses vasos vai promover a vasoconstrição. O caso 4 é uma paciente de 41 anos, tabagista hipertensa e está sedentária com taquicardia, que é um marcador muito ruim. Apresenta quadro de dor pré-cordial, não teve alterações substanciais, dosagem enzimática nega a lesão do miocárdio e foi prescrito para ela o propranolol, que é um beta-bloqueador, para melhorar o quadro de taquicardia, que foi possível essa melhora, contudo, a paciente relata que após o uso ela apresenta dispneia importante. E com esse relato, o clínico alterou a prescrição para o atenolol. Após o uso do atenolol, a paciente relata que esse quadro de dispneia não existe mais. Aí a pergunta relacionada é: o medicamento atua bloqueando qual parte do sistema nervoso autônomo e como explicar esta dispneia? Uma pausa no vídeo e vamos para as respostas. Bom, o propranolol é um beta-bloqueador não seletivo. Então ele bloqueia beta 1, beta 2, beta 3. Por não ser seletivo, ele acaba atuando de uma forma mais intensa ou menos intensa em todos os receptores adrenérgicos do tipo beta. No coração, o beta 1 é o receptor acoplado à proteína G que aumenta a frequência cardíaca. Porém, nos brônquios, o beta 2 promove broncodilatação. Desta forma, quando a medicação bloqueou o beta 1, fez com que ocorresse aí nesse coração a diminuição da frequência cardíaca, melhorando o quadro da frequência cardíaca. Mas quando bloqueou o beta 2, bloqueou a musculatura dos bronquíolos. Isso causou a impossibilidade de se fazer a broncodilatação. Então não tem mais o tônus simpático para fazer a broncodilatação, e esses brônquios e bronquíolos têm receptores muscarínicos para acetilcolina, e essa acetilcolina, ao se ligar nesses receptores muscarínicos, promove a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, seu acoplamento com a calmodulina, e isso vai desencadear em broncoconstrição. E essa broncoconstrição aumenta a resistência ao fluxo, à ventilação, promovendo o quadro de dispneia. E o nosso último caso desse bloco, o caso 5, uma mulher de 31 anos, vítima de acidente automobilístico, numa colisão carro com poste. A paciente foi ejetada do veículo, estava inconsciente, imobilizada e encaminhada para o hospital, muitas escoriações na face e no tronco, em coma, Glasgow 5. Tem uma fratura frontoparietal com hematoma extracraniano, não há sinais de hematoma intracraniano. Tomografia computadorizada da coluna, uma fratura vertebral de T2 a T6, com compressão medular. Ela evoluiu no centro de terapia intensiva de forma monitorada, recebendo cuidados específicos para suas lesões. No segundo dia de internação, desenvolveu quadro de bradicardia e hipotensão arterial. E foi administrado atropina, melhorando o quadro cardiovascular. Como podemos correlacionar o trauma raquimedular com as alterações cardiovasculares da paciente? Uma pausa no vídeo para a resposta e vamos analisar. Ela sofreu uma fratura de T2 a T6. Isso vai englobar segmentos vertebrais de T2 até T8. Quando nós falamos de trauma torácico, temos que lembrar que o sistema simpático tem origem no corno lateral e as fibras pré-ganglionares simpáticas cardíacas, elas se originam de T1, T2, T3 e T4. Fazem sinapse nos neurônios, os neurônios pós-ganglionares,
e essas fibras formam o plexo simpático cardíaco, e esse plexo simpático cardíaco vai atuar tanto no nó sinoatrial, quanto no nó atrioventricular, quanto nos cardiomiócitos ventriculares de trabalho. Então, o simpático, ele é capaz de ter um efeito cronotrópico, aumentando a frequência cardíaca, positivo, e um efeito inotrópico, também positivo, aumentando a força de contração, que promove uma ejeção maior, um aumento do volume sistólico. Desta forma, se a gente pensar que o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca versus o volume sistólico, ao ter a lesão nos segmentos torácicos, ela teve uma diminuição da frequência com uma diminuição do volume sistólico, isso promoveu uma queda do débito cardíaco. A pressão arterial é o produto do débito cardíaco versus, multiplicado pela resistência vascular periférica. Então, a queda do débito cardíaco promoveu a queda da pressão arterial e é justamente isso que justifica os sintomas. A atropina administrada é para bloquear a atividade ainda presente do parasimpático. Bloqueando a atividade do parasimpático, a tendência da frequência cardíaca subir, e isso vai fazer com que suba o débito cardíaco e ocorra uma elevação da pressão arterial.